Bom dia, galera. Meu nome é Éder, tá? Eu sou professor do Objetivo. Estou aqui mais uma vez com vocês para poder trabalhar no tema de bissetriz e pontos notáveis num triângulo. Bom, nós iremos falar aí sobre esse ponto notável num triângulo e, primeiramente, a definição aí de bissetriz, né? A definição de bissetriz de um ângulo é uma semirreta OC interna a um ângulo AOB, é chamada bissetriz desse ângulo se e somente se AOC for congruente a BOC. Ou seja, nós temos a figura, né? E nessa figura nós temos aqui AOB e nós temos a semirreta OC. Essa semirreta ela é dividida em duas partes iguais, ou seja, com a mesma medida. Então nós temos que a medida de AOC é igual à medida de BOC. Bom, vamos a um exemplo aí, uma aplicabilidade desse conteúdo, né, de bissetriz. Vamos obter x sabendo que a semirreta OP é bissetriz do ângulo AOB. Então nós temos aqui o ângulo AOB e temos aqui a bissetriz OP, dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Então nós sabemos o quê? Nós sabemos que este ângulo aqui, o ângulo AOP, ele é igual ao ângulo POB. Vamos ver isso melhor na aplicabilidade. Bom, coloquei o ângulo aqui, né? Como vocês estão vendo. Então nós temos aí a solução. Como OP é bissetriz, temos y menos 10 igual a x mais 30. Assim, y menos x é igual a 40. Ou seja, eu peguei esse menos 10 que estava aqui, joguei para lá, ele passou positivo, e aí ficou 30 mais 10, que foi igual a 40. Esse x estava positivo, passou para trás, ele passou negativo. Então ficou y menos x. Por outro lado, sabemos que 2y mais y menos 10 mais x mais 30 é igual a 180. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo raso. E o ângulo raso ele é igual a 180 graus. Então, resolvendo isso aqui, nós temos que 3y, tá aqui 2y mais y, 3y, mais x vai ser igual a 160. Por quê? Porque nós temos 30 aqui positivo, ele passa para lá negativo. Só que esse 10 aqui está negativo, ele vai passar para lá positivo. Então ficou 180 menos 20. 180 menos 20 vai dar 160. Virou aí então um sistema de equação, né? Com duas incógnitas. Então, resolvendo esse sistema aí que nós formamos, ou seja, a equação 1 e a equação 2, nós temos aí y menos x igual a 40 e 3y mais x igual a 160. Nós iremos encontrar aí, vocês podem fazer isso aí, já que vocês estão em casa devagar, passo a passo, tá? Basta cancelar esse menos x aqui com esse mais x, né? Porque um está positivo e outro negativo. E nós temos aqui 3y mais y, que vai dar 4y. E podemos somar, né? 4y então igual a 200. Se eu dividir 200 aí por 4, eu vou encontrar que y é igual a 50. Depois eu faço substituição em qualquer uma das duas equações e vou encontrar que x é igual a 10. Então isso aí é uma das aplicabilidades aí para bissetriz, tá ok? Então dei a definição para vocês de bissetriz e fiz uma aplicabilidade de bissetriz. Vamos para o outro tema que vai ser os pontos notáveis em um triângulo. Bom, primeiramente em um triângulo nós temos aí a altura, né? O que seria a altura de um triângulo? É um segmento de reta que tem extremidades em um dos vértices e no lado oposto a esse vértice, sendo perpendicular a esse lado. Todo triângulo tem três alturas. Então nós temos aí as três alturas do triângulo, né? Então tá aqui a primeira altura, só lembrando que para ser altura tem que formar esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Temos aqui a segunda altura. E por último, a terceira altura. Tá?
E para que isso? Bom, aqui no meio é o encontro dessas três alturas. No encontro dessas três alturas que nós chamamos de H, ou seja, o encontro das alturas de um triângulo, ele vai ser chamado de ortocentro. Então, o ortocentro vai ser o encontro das três alturas, ok? Então, esse é o nosso primeiro ponto notável. O ortocentro de um triângulo pode ser exterior ao triângulo. Isso ocorre quando o triângulo é obtusângulo, tá? Então, o que é um triângulo obtusângulo aí? Para quem não lembra, vamos relembrar de novo, né? O triângulo obtusângulo é aquele que tem aí um ângulo maior que 90 graus. Então, um dos ângulos aqui do triângulo vai ser maior que 90 graus. E vamos lá. Então, nós temos aqui o primeiro encontro, né? Primeira altura, que vai formar 90 graus aqui nesse ponto. A segunda altura aqui, né? E a terceira altura lá dentro do triângulo. Então, o encontro dessas três alturas aqui, que está externo ao triângulo, tá? Que vai ser o ortocentro aí, tá bom? Então, tá aqui para vocês poderem visualizar. Bom, dando continuidade, onde se localiza o ortocentro de um triângulo, retângulo, ABC, retângulo em A. Ou seja, nós temos o triângulo, tá? Se algumas perguntas não tiver o desenho, eu peço que vocês façam o desenho, tá? Eu sempre peço aí para os meus alunos, né, que eles façam aí esse desenho e consigam interpretar. Então eu tenho aqui o triângulo retângulo, A, B e C. Como ele falou que ele é retângulo em A, então eu coloquei o ângulo de 90 graus aqui em A. E aí eu vou ter as três alturas. Só lembrando que eu já tenho a primeira aqui, que está em A. Segunda lá no cantinho, né? Como os catetos são perpendiculares entre si, o ponto A é ortocentro. Beleza? Então é isso aí. Dando continuidade. Mediana. Mediana de um triângulo é um segmento de reta que tem extremidades no ponto médio de um lado e no vértice oposto a esse lado. Todo triângulo tem três medianas. Então vamos ver quais são as medianas aí desse triângulo. Então eu tenho aqui o triângulo A, B, C e logo eu tenho aqui a primeira mediana, né? Tá aqui, ó, ligando de A até a base aqui BC. Então, primeira mediana. Depois, a segunda mediana saindo aqui do vértice, ó, bem aqui no cantinho, para quem não sabe o que é vértice, do vértice B até o lado oposto aqui, que vai ser AC. Tá aqui a minha segunda mediana. E a minha terceira mediana vai ser saindo aqui do vértice C até oposto ao lado AB, tá? Aí aqui tá a minha terceira mediana. E essas três medianas têm um ponto de encontro aqui, ó, aqui no centro. Então, o encontro das três medianas aí, que nós colocamos por símbolo a letra G, vai ser, tá? O ponto de encontro das medianas é o barincentro. Então, tá aqui o barincentro aqui nesse triângulo. O barincentro divide a mediana na razão de 2 para 1. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, o AG aqui, ó, esse lado aqui, ó, de A até G, ele equivale a 2 vezes, ou seja, o dobro, ele equivale a 2 vezes GM, de G aqui até M1, que é esse ponto aqui, ó. E BG, que é esse ponto maior aqui, ele é igual a 2 vezes, ele equivale a 2 vezes GM2, tá? E CG é igual a 2 vezes GM3. Então eu tenho aqui CG sendo igual a 2 vezes esse M3 aqui, ó. Então é uma das propriedades aí da mediana, é algo que você pode fazer aí quando você encontrar o barincentro. Bastante cobrado aí em provas, tá? Em concurso. Então tentem relembrar isso aí. Bom, na mediatriz de um segmento. O que é a mediatriz de um segmento? É a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, sendo perpendicular a ele. Então eu tenho aqui uma reta, essa reta A e B, tá? Vai ter aqui um começo e um fim, e aqui eu tenho uma mediatriz passando
entre essas duas retas, ou seja, está aqui a mediatriz, né? E aí, essa reta é a mediatriz do segmento AB. Qualquer ponto da reta é equidistante de A e B, ou seja, possui a mesma medida, tá? Tem o mesmo valor aqui, ó. Eu tenho aqui de A até M e de M até B, eles vão ter o mesmo valor, tá bom? Então, a mediatriz, ela serve para isso, poder dividir em partes aí iguais, tá? Em tamanhos iguais. Bom, mediatrizes de um triângulo. Na mediatriz de um triângulo, eu tenho aqui então o triângulo, né? E aí eu vou dividir esse triângulo em partes iguais, ó. Vou dividir em 3 partes. E ali eu vou ter o ponto de encontro das mediatrizes, ó, que vai ser chamado de O, né? A interseção das 3 mediatrizes é denominado circuncentro O. Esse ponto é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, eu encontrei aqui, percebam aqui que isso aqui vira uma circunferência, tá? Então, ele é o ponto aí da circunferência circunscrita ao triângulo. Bom, dando continuidade aí, bissetriz de um ângulo, eu já falei já no começo, né? É a semirreta que divide esse ângulo em 2 medidas iguais. Então eu tenho aqui essa semirreta, tá? Eu tenho aqui a bissetriz, ó, a bissetriz dividindo. Então, exemplo, a bissetriz de um ângulo de 40 graus vai dividir o ângulo em 2 ângulos de 20 graus. Então, estou dividindo ele aqui em 2 partes aqui iguais. Ó, se eu tiver um ângulo aqui, por exemplo, de 40 graus, passou uma bissetriz, um lado mede 20 e o outro lado também mede 20 graus, ok? Já tinha falado já um pouquinho aí no começo, dada a definição para vocês de bissetriz, só mais um exemplo aí, bem rapidinho. Então, a bissetriz de um triângulo agora, para que serve? Vocês vão entender agora melhor por que eu voltei nisso, tá? Bom, na bissetriz, eu tenho aqui então a bissetriz passando, aqui eu tenho o lado, o ângulo aqui, tá? Ele está dividindo aqui esse ângulo em 2 partes iguais, então isso aqui é a primeira bissetriz, né? Ela passou. Aqui eu vou ter outra bissetriz passando e aqui uma terceira bissetriz, ó. E aí o encontro dessas bissetrizes, que eu vou chamar de I, né? Vai ser o quê? Vai ser o incentro. Então vamos ler lá. Olha só. A interseção das 3 bissetrizes de um triângulo é denominada de incentro. E o incentro é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Bom? Então tá aqui o incentro. Vai ser interno aí, percebam aqui, tá? Que vai ser interno, o outro era externo para vocês poderem pegar melhor, bom? Bom, então, resumindo, vamos lá, passei um resuminho aí para vocês. Ortocentro, intersecção das alturas, tá? Barincentro, intersecção das medianas. Circuncentro, intersecção das mediatrizes, centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Incentro, intersecção das bissetrizes, centro da circunferência inscrita. Observação: em alguns triângulos, esses pontos podem coincidir no triângulo equilátero. Os 4 pontos coincidem, ou seja, se eu tiver um triângulo equilátero aqui, ó, eu vou ter os 4 pontos simultâneos. Eu tenho aqui a bissetriz, né? E tenho aí ele sendo ortocentro, barincentro, circuncentro e incentro, tá bom? Beleza? Então, era isso aí, nossa aula de hoje. Um abraço, estudem mais, tá? Qualquer dúvida, estou aí, podem fazer perguntas. Obrigado e bom dia.